Demora muito. Bora lá. Mas manda, bota uma foto aí da gente e eu boto no Instagram, aula na Federal, iniciada. Tá. Muita luta, muito esforço, muito foco, muito foco. Bora lá. Cadê o povo? Cadê o povo? Oi, Lígia. Oi, Lígia, né? É Li ou Lígia, hein? É Lígia. Oi, Lígia. Eu não abro a câmera por motivos de filhote, de Temos filhote. companhia. Oh, que lindo. Como é o nome dele? José Arthur. José Arthur, que lindo. Parabéns, Lígia. Lindo, Obrigada. lindo. Oh, que alegria, que alegria. Tá certo, Lígia, fica à vontade, não se preocupe não. Fofo, Ana Beatriz está dizendo fofo. É verdade, fofíssimo. Obrigada. Fofésimo, fofésimo. Então, bata uma foto aí e me mandem que vocês vão ficar tudo famosos no Instagram. O meu Instagram é mais chique que o de Juliette, meu filho. Eu sou influencer. Tá por fora. O meu Instagram aparece só 5 mil seguidores, mas na realidade, se vocês soubessem, tem mais de 5 milhões de seguidores. É porque eles não aparecem, tá entendendo? Mas tem mais de 5 milhões de seguidores. São 5 milhões ghosts, fantasmas. Então, bata uma foto, bora lá, pessoal. Então, vamos recomeçar. Veja só. Eu vou recomeçar agora explicando tudo o que falei. Deixa eu só ver aqui o relógio para dar tempo, porque já vai ter outra aula. O cão. Vamos lá. Mas vai dar tempo, se Deus quiser, com a Nossa Senhora. Pessoal, vamos lá. Vamos levantar aqui a aula. Perfeito. Aí, deixa eu puxar aqui a aula para vocês, rapidamente. O que é que eu quero? Preste atenção. Vamos lá. Perfeito. Veja. Preste atenção. Bem rapidinho aqui. Vamos lá, vamos conversar. Veja, é verdade que desde que as sociedades começaram, havia normas punitivas. Né? Você cita o Código de Hammurabi, tudo isso vocês já ouviram falar, né? Código Justinianeu, ordenações carolíngias, ordenações manuelinas, ordenações filipinas. Eu vou fechar agora o que falei no primeiro horário, certo? Essas leis, elas tinham uma característica. Você começa lá em 3.000 anos antes de Cristo e vai até o século XVII, 1600, a época das descobertas. Todas essas leis, elas eram genéricas. Aí o que é que aconteceu? Presta atenção. É muito importante vocês diferenciarem escola de movimento. Vamos diferenciar. A palavra escola, ela tem um duplo sentido. O sentido comum, todo mundo sabe. Se eu perguntar a Christian, por exemplo, Christian, o que é uma escola? Ele diz, rapaz, a escola é o Pio X Marista. É uma escola. É um prédio onde a pessoa estuda. Mas a palavra escola, ela tem um outro sentido. Faz parte até do trabalho científico do cientista do direito. É um grupo de pesquisa. Por exemplo, eu e Christian, a gente faz um grupo de pesquisa dizendo, Felipe, hoje, para a gente ver a causa de um crime, está meio turvo, né? Vamos estudar isso, como é que um juiz pode ver melhor a causa de um crime? Aí a gente faz uma conclusão. Essa conclusão é uma teoria. Tá certo? Preste atenção. Isso é uma escola. Escola, grupo de pesquisa. E movimento? Movimento não. Movimento não é um grupo de pesquisa, movimento é uma coincidência. Por exemplo, Christian é um escritor, um professor, Lucas é um professor, eu sou um professor. A gente nem se fala. Mas, coincidentemente, a gente começa a trabalhar o mesmo tema. Por exemplo, quando Einstein fugiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos, aí Einstein foi ser professor da Universidade Columbia, em Nova York. Aí houve um congresso em São Francisco. E o professor da Universidade de São Francisco era outro físico, era Oppenheimer. Aí se encontra Oppenheimer com Einstein. Aí eles faziam parte de um movimento. Por quê? Porque todos estavam estudando, eles chegaram lá e viram que todo mundo estava estudando o mesmo tema. O quê? A possibilidade da fissão nuclear.
e, com isso, criar uma arma de impacto incalculável. Criar uma arma que poderia mudar toda a estrutura de uma guerra. E Einstein viu que os alemães, que eles eram todos alemães refugiados, já estavam criando a bomba atômica. Aí é quando Einstein escreve, olha a sorte da humanidade, viu? A vida é feita por sorte, né? Por providência. Einstein escreve uma carta, imagina se Einstein não tivesse escrito a carta. Einstein escreve uma carta para o presidente Roosevelt, e o presidente Roosevelt dá atenção, né? O presidente Roosevelt podia ter dito, isso é um doido, não quero nem, né, cabelão, não quero nem ouvir esse maluco. Mas não, ele deu atenção, porque Einstein informa, os alemães vão criar a bomba atômica. Aí o presidente Roosevelt pergunta a Einstein o que é que os alemães estão fazendo de errado para eles fazerem certo. Aí Einstein diz justamente isso, eles estão no movimento. Munique diz uma coisa, Berlim diz outra, eles não interagem. Você tem que criar uma escola. Para criar a bomba atômica, você tem que criar um grupo de pesquisa de recursos ilimitados. Aí Roosevelt cria o projeto Manhattan, cria Los Alamos, ele manda todo mundo para o deserto da Califórnia, ele cria uma cidade com recursos incalculáveis, reúne todos os cientistas, os maiores físicos que estavam nos Estados Unidos, coincidentemente todos alemães, e colocam todos internos nessa cidade. Leva a família, leva tudo, com todo luxo, todo conforto, fez assim, ambiente de lazer, de lanchonete, tudo em Los Alamos. Só um minutinho, pessoal, que minha esposa quer fazer aqui uma colocação. Só um minutinho. Pessoal, então, desculpe que minha esposa foi dar aqui um recado. Teve chamada não. Se preocupe, não faço chamada não. Então, vamos pensar. Roosevelt cria Los Alamos e aí eles fazem a bomba atômica. Graças a Deus, né? Senão a gente estava perdido. Eles criaram e venceram a guerra, o mundo livre, o mundo da tolerância, venceu a guerra contra os criminosos nazistas. Foi a sorte da humanidade. Quer dizer, o movimento é aquela coisa aleatória. É diferente do grupo de pesquisa. Houve dois movimentos que mexeram a história da humanidade. Um primeiro movimento surgiu no século XVII, chamado movimento humanista. O que é isso? Preste atenção. A história ela tem uma certa retilineidade. Assim, tem idas e vindas, mas ela segue um certo percurso. Porque o que é que acontece? Quando cai o Império Romano, o homem mais rico do mundo tinha 2 filhos. Esse homem mais rico do mundo se chamava Cosimo de Médici. Olha os personagens. Cosimo tinha 2 filhos, Lorenzo, que não é o Lorenzo famoso, o Lorenzo que a gente fala, Lorenzo Magnífico, não é ele, é o bisneto dele, esse Lorenzo, mas ele tinha um filho chamado Lorenzo e tinha um outro filho chamado Cosimo, o filho mais novo. É muito interessante porque o filho mais novo é que se torna o líder, Cosimo. E Cosimo, ele é o homem mais rico do mundo e ele investe um valor incalculável na arte, nos gênios, no estudo, no mérito. Então, Cosmo ele dá início àquela ideia de que a riqueza tinha que ser a proporcionadora da cultura, da ciência. Foi o primeiro passo. 200 anos depois, isso foi século XIV, no século XVII, já há uma elite pensante, meritocrática. Essa elite começa a defender a tese aleatoriamente, não é? Thomas Moros, Erasmo de Roterdã, eles começam a defender a tese que para uma pessoa ser elite, ela tem que ter um nível mínimo de conhecimento. Pronto. No meu doutorado, o professor Canotilho chegou no primeiro dia de aula e botou 15 livros, Kant, Heidegger. Aí ele disse, vocês têm que ler. Quem não lê, não se doutora. Não tem doutorado. Porque é o mínimo. Para eu aceitar que uma pessoa seja doutor, ele tem que ter a leitura desses 15 livros, inclusive chamado oral. Eu vou verificar se vocês leram os livros. Tem que riscar, ler mesmo e dizer que leu. E ele corrigia mesmo. Então, ele dava 15 livros.
a crítica da razão prática de Kant, Ser e Tempo de Heidegger, ele até sugeriu também Caminhos de Floresta de Heidegger. Então, a gente tinha que ter aquela leitura básica para se tornar doutor. Isso foi um movimento chamado humanismo. O que era um movimento humanista? Na realidade, Canottilho agiu como humanista. É que você exige que, para uma pessoa alçar um determinado nível científico, ele tem que ter o mínimo de leitura. Aí você diz os livros que ele tem que ter. Ele pode até não saber, por exemplo, eu perguntei a vocês de jogo de NBA. Você pode até dizer, professor, não assisto, não sei, não tem problema. Você não vai perder sua cientificidade porque não assiste jogo de NBA. Mas você não pode, por exemplo, mesmo que você não tenha lido Kant, mas você tem que ter a referência dele. Você tem que saber que foi um filósofo, foi um gênio da humanidade, que deu um contributo. Então, esse é o nível mínimo, é o que a gente chama de humanismo. Quando foi 200 anos depois, isso já século XVIII para o XIX, aí tem a Revolução Francesa. E surge um movimento que veio, decorrente do movimento iluminista. O que é o movimento iluminista? E aí eu não vou tomar o tempo de vocês, entrando em mais minúcias, mas o iluminismo foi um movimento, pessoas aleatórias, que defendiam a tese, sobretudo Voltaire, que faz a enciclopédia com D'Alembert. Voltaire foi o grande iluminista, o grande pensador do iluminismo, e ele difundia a tese nos reis, nos homens mais ricos do mundo, Madame Pompadour, Luís XV, Catarina da Rússia. Ele difundia que todos eram clientes dele, como alunos dele. Ele vendia muito caro os cursos dele. Voltaire, ele tinha essa exceção, ele era um professor rico, que ele sabia vender a cultura, sabia vender o conhecimento. Professor geralmente não sabe, cientista geralmente não sabe lidar com dinheiro. E Voltaire, ele prega isso, ou seja, o conhecimento que é da elite tem que ir para o povo. Então, o movimento humanista foi aquele que dizia que você tinha que ter um mínimo de conhecimento. E o movimento iluminista, que esse mínimo de conhecimento não é para estar na elite, é para estar com o povo de uma maneira geral. Porque só assim, através do estudo, o povo vai progredir. Esse movimento iluminista, ele traz ideias novas para o povo, que passa a exigir direitos, é óbvio, que começa a ver que esse mundo místico, carola, fantasioso, que a pessoa tem que sofrer para entrar no reino do céu, isso não existe. Você tem que ser o aqui e o agora. Aí, esse iluminismo gerou o quê? A Revolução Francesa. A revolta. E a Revolução Francesa, ela se organiza a partir do momento, e aí foi justamente na administração de Napoleão Bonaparte, quando as leis que eram genéricas passam a ser específicas. Aí surge um movimento que a gente chama um fenômeno, não foi nem um movimento, um fenômeno, uma situação que ocorreu ao acaso, mas não tão ao acaso, fruto de toda essa revolta, que foram as codificações. Aí surge o Código Civil, surge o Código Penal, surge o Código Comercial. A partir do momento que surgem esses códigos, pessoal, aqui você tem Voltaire, Thomas More e Voltaire. Só para, por exemplo, Frederico da Prússia, Catarina da Rússia, Madame Pompadour, a Revolução Francesa, a figura de Napoleão Bonaparte, que eu passei para vocês. Mas vamos aqui para o que nos interessa, que é isso aqui. Preste atenção. Vamos lá, deixa eu aparecer aqui. A partir do momento que surge o fenômeno da codificação, as faculdades de direito verificaram que tinham que mudar. Professor, eu estudei direito, meu tataravô estudou direito na Faculdade de Direito do Recife. Em 1850, ele não estudou direito penal. Ele estudou leis e cânones. Ele estudou retórica. Mas ele não estudava direito penal, direito civil. Quando surgem os códigos, as faculdades começam a indagar se o curso de direito deveria manter-se como era, estudando leis e cânones, e o juiz sendo uma pessoa basicamente que ia ler a letra da lei, ou ele tinha uma capacidade de interpretar. Aí, veja, vários grupos de pesquisa surgiram para concluir como é que devia ser o curso de direito, é o que nós chamamos de teoria geral do direito, essa conclusão. Essas escolas, elas formularam
a teoria geral do direito, como é que deveria ser o curso de direito. Aí você teve a escola da exegese, que dizia que o curso tinha que ser mantido como era. A escola histórica, liderada por Savigny, que dizia que você tinha que ter como parâmetro, o juiz podia interpretar, ele ia ser educado na sala de aula, mas ele tinha que ter como parâmetro a história. Mas a história é olhar para trás, né? Aí o outro dizia, Yering, vai ser os interesses. Veja, pessoal, o melhor autor que fala sobre isso é Norberto Bobbio, Razões do Positivismo Jurídico. É o melhor autor nesse livro, Razões do Positivismo, ou Positivismo Jurídico, às vezes o título muda. É o melhor livro para explicar justamente o surgimento desse debate e a escola que venceu. Qual foi a escola que venceu, professor Felipe? A escola que venceu foi justamente a escola científica. Porque o grande problema é o seguinte: você vai preparar o juiz para ele interpretar a lei. Mas se ele vai interpretar, ele interpreta subjetivamente. Qual é o parâmetro que ele vai seguir para ter uma referência? Aí nem se viu a escola histórica, nem se viu a escola dos interesses. A escola que predominou, que venceu, foi a escola científica. Essa escola científica, pessoal, depois eu posso passar para vocês toda essa análise, é desse professor aqui, ó, o professor Geni. Foi com base em Geni que disse, não, tem que criar disciplinas, e essas disciplinas vão preparar os operadores do direito, quando eles forem operadores, durante a universidade. Foi daí que o professor List inventa o direito penal em 1870. Aí preste atenção, professor, mas o senhor está dizendo que todo juiz é interpretado de uma maneira e que o parâmetro seria o científico. E o que é científico? Por exemplo, Brena, quando você terminar o curso, você tem que fazer o quê para terminar o curso? Você vai ter que fazer um trabalho. Como é que se chama esse trabalho? Tem 3 letrinhas. O TCC. TCC, pronto. O TCC é um trabalho científico. Vocês não estudaram nexo de causalidade com a professora Ana Clara? Não estudaram? Vocês estudaram que o conceito de nexo é dado por uma teoria chamada teoria da imputação objetiva. Vocês lembram disso? Quem foi que criou a teoria da imputação objetiva? Foi Roxin. Com quantos anos, Lucas, ele criou isso? Ele tinha quantos anos? Professor, não lembro a idade, não. Não sabe, não. Eu vou lhe dizer, 20 anos, a sua idade. E a teoria da imputação objetiva foi o quê? Ele criou aonde? Num TCC. Num TCC. Então, é isso que é a escola científica. O parâmetro é dado em trabalhos científicos. O juiz vai interpretar observando os trabalhos produzidos na universidade. Quais são os trabalhos produzidos na universidade? Tese de doutorado, dissertação de mestrado, TCC, preparado por alunos e professores. Aí, na medida que tem um impacto, aí tem um sucesso. É assim que funciona. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês entenderem melhor, certo? Vamos lá. Vamos aqui se eu consigo mostrar. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Deixa eu ver. Não, eu vou parar essa apresentação. Eu vou abrir aqui outro slide aqui que eu acho melhor. Deixa eu parar aqui essa apresentação, pessoal, só um momentinho. Deixa eu abrir aqui outro slide.
Perfeito. Vou colocar aqui para vocês. Estão tudo rindo. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Preste atenção. Essas regras de interpretação são justamente postas através de artigos, de livros, de TCC. Elas podem estar no Código Penal ou não. Isso não impede os juízes de interpretarem com base nessas regras. Por exemplo, vamos aqui, ó. O dolo, que foi criado por Liszt, acrescentado por Frank e depois por Welser, está no Código. O Código Brasileiro, que foi reformado em 84, ele prevê o dolo direto e o dolo indireto, no próprio conceito. Mas, por exemplo, Pedro é juiz. Como é que Pedro vê quem é autor e quem é partícipe de um crime? Ora, no artigo 18 fala o código, fala o dolo. Mas se você for para o artigo 29 e o artigo 30, não se fala quem é autor e quem é partícipe. E como é que o juiz vê quem é autor e quem é partícipe? O juiz vê quem é autor e quem é partícipe pela teoria do domínio do fato. E a teoria do domínio do fato, que foi criada por Welser e depois adaptada por Klaus Roxin, ela não está no código. O artigo 29 fala de coautoria, de autoria, na medida da culpabilidade, o 30 também do concurso de pessoas, mas eles não falam que o juiz vai verificar quem é autor e quem é partícipe pelo domínio do fato, que foi criado por Roxin, né? Roxin tem a ideia de dizer como é que o juiz vai ver quem é autor e quem é partícipe. Aí ele criou a frase domínio do fato. Isso vai estar no próximo código, mas os julgamentos hoje o juiz usa como parâmetro os artigos científicos. Estão entendendo, pessoal? Para vocês não dizerem, professor, o senhor trabalha com o quê? Com isso, pessoal. O professor cria, que vai ser usado nos julgamentos, e os alunos também, né? Estão entendendo? Estão entendendo? Está entendendo, Christian? Está entendendo, Mel? Está entendendo mesmo? Você com essa cara de risinho, tá entendendo? Oi, cadê Mel? Mel foi embora. Olha, Lucas, está entendendo, Lucas? Jéssica, às vezes vocês ficam rindo, eu fico pensando, pô, vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Estou só de brincadeira aqui. Mas digam a verdade, vocês estão entendendo ou não. Obrigado, Mel, obrigado, eu sei disso. Mas vocês vão entender melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos assistir um julgamento do Supremo comigo? Vamos lá para o STF? Que tal? Que tal vocês assistirem um julgamento do STF? Vamos assistir o julgamento do Mensalão, aquele que prendeu o Zé Disseu, pronto, um julgamento famoso, um julgamento que prendeu um dos grandes líderes do país, né? Na época, foi ministro da Casa Civil, o julgamento do Mensalão. Bora assistir o julgamento do Mensalão, um trecho, 16 minutos. Bora assistir, porque vocês vão ver a escola científica. Como é que funciona na prática? Professor, o senhor disse que esses artigos tal, influenciam o juiz. E na prática, como funciona? Bora lá para o STF. Vou abrir aqui o julgamento, tá certo? Para a gente assistir. Aí, Pedro, você me diz se tiver o vídeo, viu? Passando. 16 minutinhos. Bora lá. Vou parar aqui a apresentação. Puxar de novo o YouTube. O YouTube foi embora, pessoal. O YouTube para ir embora, nunca vi. Pronto, espera aí. Vamos lá. Mensalão. Eu acho que eu tenho na biblioteca. Deixa eu ver, tenho aqui, ó. Show, pronto. Pessoal, eu vou botar agora o julgamento para vocês. Deem uma olhadinha no julgamento do STF, para vocês verem como funciona isso que eu acabei de falar, e aí eu termino a revisão, tá certo? Bora lá. Bora botar o julgamento do Mensalão, um julgamento famoso, né? Apareceu o vídeo, pessoal, para vocês? Apareceu, professor. Pronto, estão ouvindo direitinho, então? Vou botar agora o som, viu? Agora eu vou falar um pouco da famosa teoria do domínio do fato. Pronto, ele quer saber, só um minutinho, ele quer saber se Zé Disseu é autor ou partícipe do crime. Aí vai usar, obviamente, a teoria do domínio do fato, que é a teoria que foi criada na universidade por Klaus Roxin, através de um artigo científico, ele vai inclusive dizer a revista.
em que os juízes se orientam por ela. Isso não está no Código Penal. Vocês vão observar que em nenhum momento o STF vai citar a lei penal. Vai citar só trabalhos científicos. Preste atenção. Bem, a única forma, diante dessa absoluta e total carência de provas relativamente a José Dirceu, é invocar a tese germânica da teoria do domínio do fato. Digo, então, um derradeiro esforço, Parquet lança a mão dessa teoria do domínio do fato. Trata-se de uma tese, embora já antiga, ainda controvertida na doutrina. Não obstante a discussão que se trava em torno dela, muitas vezes é empregada pelo Parquet como uma espécie de panaceia geral, ou seja, de um... Parquet é Ministério Público. Ele está dizendo assim que o Ministério Público usa genericamente essa tese para considerar todo mundo autor. Preste atenção. Remédio para todos os males. A míngua do medicamento processual apropriado. No caso de processos criminais em que a produção da prova acusatória se mostra difícil ou até mesmo impossível, essa teoria permite buscar suporte em um raciocínio não raro especulativo, com o qual se procura superar a exigência da produção de evidências concretas para a condenação de alguém. Não quero dizer com isto que tal teoria não tem espaço em situações especialíssimas, como nas hipóteses de sofisticadas organizações criminosas, privadas ou estatais. Permito-me destacar, no entanto, por relevante, a criteriosa advertência feita pelo jurista Lênio Streck, eminente constitucionalista, quanto ao uso abusivo dessa teoria, em artigo recentemente publicado sobre o tema, entre aspas. Olha só, aí o que é que o ministro vai rebater a teoria do domínio do fato de Roxin? Através de um artigo do professor da Unicinos do Rio Grande do Sul, professor de Direito Constitucional, que é Lênio Streck. Ele vai usar um artigo científico que o professor escreveu. Continua. Aspas, né? Ele vai citar até o artigo do professor. Como um mantra, repete-se a teoria do domínio do fato. Já não se fala de outra coisa. O que me preocupa nisso tudo é a possibilidade de vulgarização de algumas teses. Mas, talvez o mais importante nesse julgamento, ele se refere a esse julgamento, não seja o caso do inominável, mas o modo como serão julgadas no futuro as causas semelhantes no restante do Brasil. Mas fixemos-nos no exemplo da tese do domínio do fato. Trata-se de uma tese complexa. No plano da cotidianidade das práticas jurídicas, essa tese tem sido citada de soslaio. Mas, com certeza, uma pequena pesquisa nas suas origens pode ajudar na elucidação e na tomada de um cuidado na sua aplicação. Portanto, a pretensão destas reflexões é auxiliar na compreensão da tese. É curta a citação, senhor presidente. Nada mais do que isso. Vamos lá. Sua origem está em Wetzel, mas foi Klaus Roxin quem deu a ela efetiva direção e especificidade. Com certeza, há razões ideológicas sustentando a posição de cada um, Wetzel e Roxin, devendo ser levado em conta ainda a distância temporal. Pois bem, a tese é do longínquo ano de 1963, quando Klaus Roxin escreveu o artigo Straftaten im Rahmen organisatorischen Machtapparate, que quer dizer crimes como parte das estruturas de poder organizadas, na revista Gottheimer Archiv für Strafrecht. Pronto, ele citando o artigo que Roxin escreveu à revista, onde ele fala a teoria do domínio do fato. Observe, em algum momento, o ministro Lewandowski fala de jurisprudência, fala de julgamento, fala de algum trabalho de um juiz, de um promotor? Não. Só trabalho de professores, o Roxin, Wetzel, que vocês pensam que é tudo lorota, né? Quando a gente fala de Wetzel, a teoria finalista, o aluno diz, isso é besteira. Olha o julgamento do Supremo. Discutindo Wetzel, discutindo Roxin. Vamos lá. Folhas tais e tais. Veja-se, por exemplo, a aplicação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, Bundesgerichtshof, não o Bundesverfassungsgericht. Lá existe uma Suprema Corte de Apelação Federal, que é uma espécie de uma corte
de Cassação que decide, contrariamente ao que acontece aqui entre nós, as questões criminais em última instância. Depois tem o Bundesverfassungsgericht, tão bem conhecido e tão citado pelo eminente Gilmar Mendes, que é a Corte Constitucional, que não se confunde. Bem, então tem-se aqui a aplicação dessa tese pelo Supremo Tribunal Federal Alemão, em 1994, tratando de crimes relacionados à ex-República Democrática Alemã. Foram condenados os autores mediatos, por exemplo, o ministro do Interior e soldados atiradores. Trata-se de entender, nesse contexto, a importância da determinação da autoria dos mandantes. O caso é famoso, é de Mauerschützenprozesse. Eu vou explicar, em outras palavras, rapidamente, do que se trata. A antiga República Democrática Alemã, a República Comunista, como se sabe, construiu o Muro de Berlim. Um muro com arame farpado, um muro eletrificado, e um muro cujo acesso estava minado. E qualquer pessoa que lograsse passar por esses obstáculos era fuzilada pelos atiradores que se encontravam postados naquelas guaritas especiais. Com a queda da DDR, Deutsche Demokratische Republik, República Democrática Alemã, e que se incorporou à República Federal Alemã com a queda do Muro de Berlim na primavera de 1989, como nós lembramos, que colocou um fim à Guerra Fria. Obviamente, estes atiradores começaram a ser processados. E aí, o Bundesgerichtshof chegou à seguinte conclusão: olha, não basta nós responsabilizarmos aqueles que puxaram o gatilho, nós temos que buscar os mandantes. Essa tese também, diz aqui, Lênio Streck, foi utilizada para condenar o ex-ditador Alberto Fujimori do Peru. E diz que essa tese tem no seu nascedor uma forte especificidade política, porque mais destinada, o que não quer dizer exclusivamente, a acusar mandantes de crimes políticos ou violadores de direitos humanos. Há hoje, inclusive, uma cláusula no Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional que autoriza em situações excepcionalíssimas, situações de guerra, a utilização dessa teoria do domínio do fato, onde os warlords, os senhores das guerras, naquelas guerras regionais, que se travam nas selvas mais recônditas ou nos locais mais inóspitos, para que estes mandantes possam também ser responsabilizados. Mas nunca numa situação de normalidade democrática, num caso penal, banal como esse que nós estamos julgando, do ponto de vista jurídico. Nós estamos julgando peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, são temas, diria eu, de primeiro ou segundo ano de faculdade de Direito. Bem, em que pese essas limitações, muitos juristas adotam uma teoria como uma complementação, etc. E eu trago outros juristas que adotam a teoria restritiva, mas o que eu queria dizer a vossas excelências é o seguinte. Aqui trago as objeções de Zaffaroni, Pierangeli e outros, mas, para finalizar... Observe, só citando professores, viu? Zaffaroni, que é o manual que até, se eu não mandei, vou mandar ainda para vocês. Eu trago o depoimento insuspeito do próprio Klaus Roxin. Isso é muito interessante. Ó. Ele diz, eu trago um depoimento do próprio Roxin, que vai criticar o artigo dele. Olha só que interessante. Klaus Roxin foi fazer uma conferência inaugural na já famosa Universidade de Lucerna, na Suíça. Aliás, eu tive a honra e o privilégio de proferir uma palestra agora em maio, tanto na Universidade de Lucerna quanto na Universidade de Berna, a convite do governo suíço, e vi que a Universidade de Lucerna, uma das últimas, foi criada, uma universidade cantonal, porque lá as universidades são cantonais, da unidade da federação, existem algumas escolas técnicas federais. É um lugar onde se cultiva o pensamento crítico dos mais avançados, nas mais distintas atividades intelectuais, mas, sobretudo, no direito. Eu tive também essa satisfação de poder dialogar com alguns professores sobre vários assuntos, mas Klaus Roxin
40 anos depois de ter idealizado essa teoria, no ano de 1963, ele vai lá na Universidade de Lucerne, na aula inaugural, porque essa universidade recém-criada, e o seguinte, olha, começou a manifestar a preocupação com o alcance indevido que alguns juristas e certas cortes de justiça, em especial o Supremo Tribunal Federal alemão, estariam dando a sua teoria. Pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu voltar aqui para conversar com vocês. Prestem atenção no que vocês estão vendo. Olha só, o ministro está julgando José Disseu, ex-ministro da Casa Civil do presidente da República, que geralmente era o próximo presidente, né? Que acabou que a ministra que o substituiu, que foi a presidenta Dilma, se tornou presidente depois. Mas só para vocês verem, então, está um julgamento importante para o Brasil. E aí a escola científica. Por quê? Porque você vê que o ministro em nenhum momento cita jurisprudência, cita um artigo de Klaus Roxin, da revista, aí depois ele vai citar uma conferência da aula inaugural que Roxin deu. Você viu que eu comecei o curso dizendo que a gente não ia fazer uma aula inaugural, mas pelo menos tinha que fazer a última aula, numa sessão solene no auditório, para você ver, isso fica. E o ministro, no julgamento do Brasil, está usando um artigo. Na realidade, o discurso que ele usou, que Roxin usou na aula inaugural na Universidade de Lucerna. Agora, olha o nível que nós estamos no Brasil, que o aluno pergunta qual é a profissão do professor. Pelo amor de Deus, né, minha gente? Olha o abismo. Isso aqui é um inferno. Pelo amor de Deus, a gente tem que se colocar como aluno, como professor, como TCC. Isso é uma coisa séria. Isso vai repercutir nos julgamentos. Agora, quem você quer ser? Você quer ser uma pessoa séria, respeitada, profissionalmente ou não? Então, você tem que primeiro saber para onde você vai. Saber como é que funciona a sua faculdade. Olha só, o ministro Lewandowski está citando a aula inaugural, que eu ia chamar o professor Newton, né? Aí aquele discurso de Newton fica nos anais e é usado. Tudo é muito sério. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Aí o aluno falou que, pessoal, vamos olhar aqui, isso é uma coisa muito séria. A gente tem que... Né? Vamos continuar. Vou abrir aqui a tela, certo? Especialmente ao estendê-la a delitos econômicos, ambientais, sem atentar para os pressupostos essenciais de sua aplicação, que ele mesmo havia estabelecido, dentre os quais a fungibilidade dos membros da organização criminosa. E Klaus Roxin, na sua formulação original da teoria, em 1963, dizia que uma das características das condições, dos requisitos para a aplicação da teoria do domínio do fato, era a fungibilidade dos membros da organização, ou seja, tanto faz, no caso do Muro de Berlim, quem atirasse, quem iria atirar naquele alemão que queria passar para o outro lado desta barreira, porque poderia ser um soldado qualquer trocado a cada turno de serviço. Da mesma forma, isso se aplica a enormes organizações como o tráfico que se dedicam ao tráfico de drogas. Tanto faz quem é o aviãozinho ou quem é a mula que transporta a droga, o entorpecente, porque ele pode ser facilmente substituído. Esta é a fungibilidade dos membros da organização criminosa. Neste caso, senhor presidente, não há fungibilidade, porque os réus são nominados, identificados. Eles têm nome, RG, endereço. Não há nenhuma razão, a meu ver, para se aplicar a teoria do domínio do fato. Não há, porque nós não estamos numa situação excepcional, não estamos em guerra, felizmente, não estamos numa situação de convulsão intestina, como se diziam os textos jurídicos antigos, não é? Para identificar revoluções, revoltas, rebeliões e motins. Então, senhor presidente, eu termino dizendo que não há provas,
e que essa teoria do domínio do fato, nem mesmo se chamássemos Roxin, poderia ser aplicada ao caso presente. Portanto, senhor presidente, eu termino. Essa teoria se escreve com relativa facilidade, com total propriedade, no âmbito maior, né? No âmbito dos chamados aparatos organizados de poder delitivo. Sim, 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 sim. Um Estado dentro do Estado. E aí não precisa que haja guerra, não. Não, eu não estou afirmando que precisa que haja guerra. Né? Nos períodos de paz também, esses aparatos organizados de poder delituoso se organizam, são chamados, no mais das vezes, crimes de colarinho branco. E a teoria do domínio, desde a sua concepção inicial em 1939 por Hans Felsen. Olha aí o professor, o ministro decano, Celso de Mello, né? Ele falando de Welser, olha, preste atenção. Ele a formula no contexto de que a doutrina do finalismo, da ação finalista, precisamente, e depois sofre, é claro, muitos aperfeiçoamentos, talvez o mais expressivo, precisamente, de Klaus Roxin, mas é preciso verificar também a abordagem feita pela doutrina nacional, sim, brasileira, pela doutrina alemã. Ambos, por exemplo, têm um enfoque muito contemporâneo a respeito dessa questão, e mais, é preciso discutir a teoria do domínio sob várias perspectivas ou vertentes. Existe o domínio não só do fato, mas o domínio da vontade, o domínio funcional e, o que é importante, essa nova formulação em torno da teoria do domínio da organização, a que se refere o eminente ministro presidente e que envolve a consideração de aparatos organizados, e não apenas de aparatos empresariais, mas também de aparatos governamentais. E é exatamente aí que toma corpo identificar quem era fungível, ou seja, substituível ou não na organização. Permito-me trazer à colação um dado da minha experiência pessoal. Quando eu era jovem e cursava o ginásio naquela época, eu tive um excelente professor de literatura e ele disse uma frase que me marcou profundamente, que foi a seguinte: todos os movimentos intelectuais que se processam no mundo chegam ao nosso país, literários, científicos, com 50 anos de atraso. E aí nós vamos aplicá-los aqui. Eu quero crer, e temos, senhor presidente, que nós vamos aplicar essa teoria, porque ontem eu recebi... Acho que isso não faz justiça à intelectualidade brasileira em geral e nem a jurídica. Não faz justiça esse tipo de crime. Ontem ainda recebi da Inglaterra um texto de um eminente jurista alemão chamado Thomas Weigand. Ele é professor da Universidade de Köln, Colônia, na Alemanha, e esse artigo foi publicado no Journal of Criminal Justice em setembro de 2011, portanto, recentíssimo. Esse journal revista, portanto, é publicada pela Oxford University Press. E o título desse artigo, esse aqui deve ter sido, esse professor Thomas Weigand, deve ser provavelmente um colega de Roxin, que ele chama Roxin de meu caro amigo, meu caro colega, mas é um longo artigo que eu li, tecendo críticas à teoria do domínio do fato, e vejam o que diz, o título, já pelo título vocês já poderão ver. Perpetration through organization. Cometimento através de uma organização. Aí diz, subtítulo, The Unexpected Career of a German Legal Concept. A carreira inesperada de um conceito legal germânico. E ele demonstra aqui um longo artigo, inclusive analisando aqui a corte, uma decisão, ou tomando como princípio de suas ilações intelectuais, do seu raciocínio, uma decisão da Corte Penal Internacional, é o caso Katanga contra Chu. Então, que ele diz que essa teoria está ultrapassada, tem falhas. É um artigo do ano passado. Mas, enfim, senhor presidente, eu termino
eu não vou fazer, senhor presidente, eu iria até citando colegas aqui, pensei em rebater, mas não vou fazê-lo, porque tenho maior simpatia, apreço pela competência intelectual do ministro Gilmar Mendes, aquela observação que Sua Excelência fez ao encontrar uma contradição em meu voto, com base naquilo que afirmei em sessões anteriores e até produzindo pronunciamento de colegas feitos no plenário, mas deixo isso para uma outra ocasião. Termino, senhor presidente, dizendo o seguinte: faço todo o exposto, constato que não existe elementos suficientes para condenar o réu José do crime tipificado no artigo 333 do Código Penal, razão pela qual se mostra de vigor a sua observação, a submissão nos termos do artigo 386, 7 do Código de Processo Penal. Como voto. Pronto, pessoal. Vocês observaram aqui um trecho do julgamento, um trecho importante, que é o voto do ministro relator, o ministro Lewandowski. Deixa eu olhar aqui as observações. A mãe Toninha super atenta, fui avisar que ela estava aparecendo, ela disse que hoje podia, porque estava arrumada, está travando para mim também nessa fase final. Algumas pessoas tiveram um travamento, a internet aqui está funcionando normal, mas em linhas gerais, para o pessoal, escola científica, o parâmetro são os artigos, os trabalhos dos professores que são usados nos julgamentos. Vocês viram? O ministro Lewandowski, no final, cita um artigo do ano passado de Oxford. Só artigo. Para vocês não pensarem que o que a gente fala aqui é outra realidade, que no julgamento, os julgamentos são assim. Ou vocês nunca vão fazer defesa no STF. E lá no STF vocês vão citar Welser, vão citar Roxin, vão falar das teorias, como é que passa, os artigos, mostrar a capacidade de leitura que vocês têm. As coisas são sérias. É assim que ganha vida. Não há outra forma. Não imaginem que é diferente. Pessoal, com isso nós terminamos a nossa aula, a nossa revisão. Na próxima aula a gente começa o conteúdo de teoria das penas. Espero que tenham gostado. Uma aula que eu tentei fazer de uma forma diferente para vocês verem como é a nossa dinâmica de aula, que é uma dinâmica que eu uso vídeos, uso informações sempre dessa forma. Outra coisa que eu quero dizer a vocês, na medida que os assuntos forem avançando, a gente também vai fazer questões de concurso, tá certo? Questões bem atualizadas de concurso. Vai ser uma outra dinâmica que a gente vai usar, tá bom? Então, forte abraço. Quem gravou a aula, mande. Pode falar, Ana Beatriz, pode falar. Professor, boa noite. Semana que vem vai ter aula normal,